Quem tem que pagar o ECAD? Academias, será que tem que pagar? Estabelecimentos, será que igrejas têm que pagar o ECAD? Né? A gente sabe que as igrejas aí têm algumas isenções, será que para o ECAD também tem isenção? E o músico, será que alguma vez o músico tem que pagar o ECAD? E se você botar uma música feita por inteligência artificial na sua loja, será que você está isento? Ou se você botar uma rádio, né? Afinal, rádios já pagam, né? Em teoria já tem que estar pagando o ECAD, será que isso ali não configura uma dupla cobrança? Né? Hoje é isso que a gente vai falar aqui mais a respeito, né, de quem tem que pagar o ECAD. Então, com o vídeo de hoje você vai entender quem tem que pagar o ECAD e, acima de tudo, por que você tem que pagar o ECAD, né, se está certo isso ou não. Esse vídeo aqui é inspirado, pessoal, num outro vídeo que eu fiz aqui falando mais sobre as cobranças do ECAD. Lá eu recebi essas perguntas, né, de alguns donos, né, de estabelecimentos, né, me perguntando isso, se está certo, se está errado. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar um pouco mais. Eu vou deixar o link na descrição também e o card aqui para quem quer ver esse vídeo aí depois. E também, né, pessoal, aqui no canal eu tenho vários vídeos mais que eu falo a respeito do ECAD, né, aprofundo mais sobre ele, o que é o ECAD, de onde ele veio, né, o que faz. Também vou deixar no card e na descrição, mas tem uma informação aqui que eu sempre gosto de lembrar, né, pessoal, que o ECAD, ele não é um órgão público, tá? Ele é uma entidade privada, sem fins lucrativos. Até vou fazer um vídeo mais pra frente falando um pouco mais sobre esse lance aí dele ser sem fins lucrativos, afinal, para onde vai esse dinheiro, afinal, né, se ele é sem fins lucrativos, será que vai para o governo, né? Eu vou fazer um vídeo depois falando mais a respeito, mas apesar do ECAD, pessoal, não ser um órgão público, né, tudo está definido em lei, toda a sua atuação, tudo que ele faz, o que não faz, está definido em leis, né, lá na Lei de Direitos Autorais. E para isso, pessoal, eu vou trazer aqui um artigo, né, um parágrafo, na verdade, um artigo, né, eu sei que quem não é do direito, quem não é advogado, não gosta muito de ficar lendo sobre textos de lei e falando, mas eu acho que assim, como a gente está falando sobre isso aqui, é importante trazer, né, isso para mostrar o que a lei fala, né, não é a minha opinião, não é a opinião do ChatGPT, é o que a lei fala e depois eu explico para vocês, né, a gente aprofunda mais. Bom, pessoal, eu vou botar aí na tela, então, para você acompanhar junto comigo. Então, bora lá, o artigo 68, parágrafo 2º da Lei de Direitos Autorais. Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou literomusicais mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas, né, ou seja, de gravações, e obras audiovisuais em locais de frequência coletiva por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade e a exibição cinematográfica, né. Bom, pessoal, é aí que está, né, o que diz a lei, né, sobre quem tem que pagar o ECAD ou não. Acho que já está bem explicado, né, como a lei diz, né, toda vez que tiver execução pública de música, né, em locais de frequência coletiva, seja isso ao vivo ou gravado, né, ou seja, a partir do momento que, né, traduzindo assim, você toca uma música em algum lugar de frequência coletiva, você já está tendo que pagar o ECAD, né, seja uma música gravada ou não. E afinal, o que é isso que você está pagando, né, pessoal? Como é que funciona aqui no mundo das artes, né? Até mesmo a própria Lei de Direitos Autorais define, né, pessoal? Toda vez que você utiliza a obra intelectual de alguém, aqui no caso uma música, você tem que pagar, né, por estar utilizando aquilo ali, né? Seria como um aluguel, como um licenciamento. São os famosos royalties, né? Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, mas você não sabia, né, que esse boleto que você está pagando são os famosos royalties, né? Tudo que você está pagando é o famoso royalty, pelos direitos autorais, né, de você estar, digamos, utilizando o licenciamento, né, o aluguel de você estar utilizando aquela música, mas, né, falando aqui na prática, assim, né, pessoal, como é que teria que ser, né, na prática, né, o jeito correto seria que você teria que pedir autorização para esse artista, né, e negociar ali um valor. Então esse negócio seria uma bagunça, né, imagine nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, quantas músicas não estão tocando por aí, né, quantas músicas você já não tocou aí no seu estabelecimento. Então imagine toda a música que você fosse tocar, você ia ter que ficar ligando para um artista, entrando em contato e negociar valores. Então isso aí é impossível, né, pessoal? Ia virar uma bagunça. Então, por isso que existe a figura do ECAD, né? Então se institucionalizou, né, o ECAD, que é o ECAD que vai fazer toda essa fiscalização das músicas que tocam por aí, né, quem tocou, e também vai determinar padrões de cobrança, né, dizer quanto que vai ser cobrado, quanto cada um deve. Então é por isso que você tem que pagar o ECAD, né, são os famosos royalties, e por isso que uma música tocada de uma forma gravada ali numa TV, de um estabelecimento, paga menos, né, é um valor menor do que quem paga uma música ao vivo, né, tudo isso é determinado por lei, tudo isso é determinado pelo ECAD. É por isso que você paga o ECAD e é dessa forma que o teu valor é determinado. Lembrando que eu tenho um vídeo que eu falo um pouco mais sobre as cobranças. E aqui, pessoal, dando uma aprofundada mais, né, falando sobre, né, os temas em específicos. Então, academias têm que pagar o ECAD? Sim, né, a partir do momento que tem ali a frequência coletiva, né, um lugar de frequência coletiva está tendo execução de música, seja gravada ou ao vivo, já tem que pagar. Isso também vale aí para lojas, né, estabelecimentos, mesmo que seja uma música tocando numa TV. Músicas tocadas por IA, então será que tem que pagar o ECAD? Tá? Lembrando que a música por IA, no momento de gravação desse vídeo, tá aí toda a polêmica, né, de se tem autoria, se não tem, mas mesmo assim, já teve uma decisão recente, né, do Poder Judiciário que mesmo músicas feitas por IA tem que pagar
o ECAD, no final, a IA, ela gerou essas músicas com base em músicas feitas, que tem a proteção autoral, né, músicas feitas por humano, então tem que pagar o ECAD. Streaming, pessoal, mesmo que você esteja utilizando um streaming, ele já está pagando o plano premium do seu streaming, será que você mesmo assim tem que pagar o ECAD? E sim, né, você paga o plano premium ali por causa você tem acesso, né, à biblioteca ali daquelas músicas. Antes você comprava um CD numa loja, hoje você paga o streaming, né, então você está tendo ali o acesso àquela biblioteca, né, para você utilizar. Lembrando que uma parte do valor ali, mais especificamente 3% desse valor que você paga, também é destinado ao ECAD. E no caso das rádios, pessoal, a rádio que você está tocando ali também paga o ECAD. Será que se você botar uma rádio que já paga o ECAD, não configura dupla cobrança? E nesse caso também a lei entende que não, que são formas independentes de execução pública de música, então por mais que você toque uma rádio, você vai ter que pagar também o ECAD. Isso também vale para cinemas, motéis também, pessoal, inclusive, né, esses casos aí tiveram até processos, né, que foram levados ao Poder Judiciário para se discutir se devia pagar motéis e cinemas e academias também, e todos foram favoráveis ao ECAD, né, que sim, teriam que pagar o ECAD. Eventos gratuitos também, né, pessoal, por mais que o evento seja gratuito, se está tendo uma execução pública, né, de música em um local de frequência coletiva, tem que pagar o ECAD. E por último, né, pessoal, igrejas, será que igrejas têm que pagar? Né? A gente sabe que a igreja tem algumas isenções aí pela lei, mas o ECAD, sim, pessoal, igrejas têm que pagar o ECAD, né, mas igrejas têm uma peculiaridade, que quando é culto ao vivo, né, que tem ali a execução da música em culto ao vivo, o ECAD, por convenção própria, tá, pessoal, por convenção própria, não é por determinação nenhuma, o ECAD decide por não cobrar quando é culto ao vivo, né, execução ao vivo de músicas ao vivo no culto ao vivo. Agora, se esse culto for transmitido por meio de live, depois sobe o vídeo lá no YouTube, deixa a gravação, aí já está sujeito à cobrança dos fonogramas, né, que é como eu trouxe lá no artigo, né, que tem a cobrança dos fonogramas. Nesse caso, pode ter a arrecadação do ECAD. E aqui, né, pessoal, para fechar, né, geralmente meus vídeos aqui são direcionados a artistas, né, eu falo muito para os artistas, afinal, eu tenho uma editora, né, eu trabalho com artistas e também sou um artista, né, então todos os meus vídeos são direcionados a artistas. O vídeo de hoje ele é direcionado mais a quem paga o ECAD, né, ou seja, donos de estabelecimentos, né, quem está, digamos assim, do lado de lá, né, pessoal? Então, assim, eu empreendo também, né, e eu sei a dificuldade que é de empreender, né, de você ter custos, né, para pagar impostos, e às vezes vir ali mais um boleto que seja ali de 100, 200 reais por mês, dá uma balançada, às vezes, no faturamento, né, no seu orçamento, né, pessoal? Mas, acima de tudo, a gente tem que ver, né, que aqui, acima de tudo, você está, como eu falei, pagando, né, pela utilização da obra intelectual, né, da criação intelectual de alguém que também teve todo o seu trabalho, todo o seu custo, né, toda a sua dedicação para criar uma música e você tocar lá no seu estabelecimento, e deixar um ambiente, né, um lugar melhor, né, para os seus clientes, para você, tudo para você também ter as suas vendas, né? Então por isso ali que acaba sendo devido. Beleza? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Como eu falei, no próximo vídeo eu vou falar mais para onde que vai esse dinheiro, depois que você paga esse boleto, para onde será que vai? Afinal, o ECAD, ele é uma entidade privada sem fins lucrativos, então para onde que vai esse dinheiro afinal? Beleza? Se inscreve no canal, compartilha com quem possa se interessar e valeu, tamo junto, até a próxima.